Olá, tudo bem? Bom, o Nubank anunciou aí no começo dessa semana que vai fazer o seu lançamento de ações na Bolsa de Nova York, o famoso IPO. E revolucionou muito a sua ação de chamar os seus clientes para se tornarem sócios, né? Então, se você tem um roxinho aí em casa, se você usa o cartão de crédito do Nubank, você vai ser convidado aí nas próximas semanas, pelo menos a partir do dia 9 aqui de novembro de 2021, a se tornar sócio, ou seja, receber um BDR que vai ser listado também aqui na Bolsa Brasileira. Bom, esse vídeo aqui é para passar para você uma mensagem. Vale a pena aceitar as ações de Nubank, tá? Esse BDR que você vai receber na conta. E mais do que isso, eu quero analisar junto com você aqui no Nubank, trazer para você uma percepção sobre o quanto essa ação pode se valorizar aí nos próximos anos e se faz sentido você também participar, mesmo que não como cliente, no IPO de Nubank, tá? Então tudo isso e muito mais eu vou trazer nessa edição, então fica ligado, tá? O que é legal aqui você saber, primeira coisa, tá? O Nubank anunciou a sua oferta para abertura de capital em Nova York, a sua expectativa é captar aí até 16 bilhões de dólares, né, para investir, também para fluxo de caixa, tá? A gente vai demonstrar aqui um pouco mais para que esses recursos vão ser usados daqui para frente. Mas basicamente a ideia é genial e foi, com certeza, uma ação de marketing, né, aí pela companhia, que tem inovado aí bastante nos últimos anos, foi justamente trazer para os seus investidores, os seus clientes atuais, a possibilidade de se tornarem investidores, né? Hoje, Nubank tem mais de 48 milhões de clientes, não só no Brasil, mas também em México e Colômbia, e agora entrando na Argentina, né? Então, é uma marca que já é reconhecida na América Latina, já é um dos maiores bancos do Brasil e da América Latina em volume de clientes, tá? E tende a se tornar pioneira aí nos próximos anos como uma empresa que nasceu no ambiente digital e agora está indo em direção aos produtos financeiros mais tradicionais, né? O que é legal dessa proposta, né? O famoso no sócio, vale a pena ser sócio do Nubank? Bom, qual que é a ideia? Tá? Para você entender o racional. O Nubank ele não vai listar suas ações aqui na Bolsa Brasileira. Ele vai listar lá na Bolsa de Nova York, só que para trazer essa possibilidade dos brasileiros investirem, tá, nas suas ações, ela vai listar certificados. É como se fosse um certificado de que você possui esses títulos lá fora, aqui na Bolsa Brasileira. Esses certificados são chamados BDRs, né? Os BDRs são certificados de títulos que permitem ao investidor brasileiro aqui na Bolsa Brasileira, a B3, investir em empresas que são listadas fora do país, tá? Então você vai ter a possibilidade de comprar ações do Nubank diretamente aqui da Bolsa Brasileira. Só que tem um porém aqui, tá? Quando você comprou um BDR, ele é equivalente a 1/6, tá, de uma ação que é listada lá fora. Então o Nubank vai listar suas ações entre o valor de 10 a 11 dólares lá na Bolsa norte-americana e os seus BDRs é basicamente aqui o câmbio, né? Você divide aí por 6, você já sabe o quanto que você teria aqui em BDRs. A proposta deles é oferecer aos seus 48 milhões de clientes, tá, a possibilidade de resgatar sem custo algum um BDR para sua carteira, ou seja, alguma coisa perto ali de 9 e 10 reais nesse momento, tá? Não dólares, reais, tá? E por que eu acredito que vale a pena você participar? Vale a pena participar porque você está recebendo, né? Você aí como cliente do Nubank tem o roxinho novamente, você só está gastando, né? Então, você tem a possibilidade de receber essas ações sem pagar nada por isso. Por outro lado, tem aqui algumas avaliações que a gente precisa fazer, que é, você vai precisar segurar essas ações por no mínimo 12 meses. Então tem o que a gente chama de lock-up. Tá? Você não vai conseguir vender essas ações antes de 12 meses. Tá? Então é preciso ter isso em mente. Só que também convenhamos, tá? A gente está falando de 9 a 10 reais. Né? O Nubank, essa sacada do Nubank foi justamente para trazer investidores para a Bolsa e trazer esse marketing positivo para a marca da empresa, do que qualquer outra coisa, né? Não vai fazer muita diferença esses 10 reais que você vai receber, justamente porque a receita média mensal por clientes do Nubank, ele gira na casa de 30 reais. Então, só o fato de você ser um cliente do Nubank, você já está gastando com eles em torno de 30 reais por mês, enquanto você vai receber 10 reais em 12 meses, né?
Então, fala sério, é justamente uma ação de marketing da companhia. A empresa vai gastar alguma coisa, só para você ter uma dimensão, até 250 milhões de dólares com essa ação. Levando em consideração que eles vão captar 16 bilhões de dólares, né, nessa oferta pública lá nos Estados Unidos, é um volume pouco expressivo, né? Então, é um volume que em 3 meses, com essa base de cliente que ela pode adquirir aí nos próximos 30 dias, né, que é o período em que ela vai fazer essa reserva, né, dessas ações, de quem quer o BDR ou não, ela já consegue recuperar basicamente esse investimento em marketing, digamos assim, né, pulverizando a sua base de acionistas. Para a Bolsa Brasileira, excelente notícia. É claro que a gente tem que levar em consideração que existirão critérios bastante práticos para mostrar quem estará ou não elegível no sócio, né, esse programa. São 48 milhões de clientes, só que você só tem uma reserva ali de 250 milhões de reais para investimentos através desses BDRs, o que significa que desses 48, somente os 25 milhões primeiros terão aí possibilidade de acesso. Além disso, os inadimplentes, aqueles que não movimentaram a conta ou fizeram alguma transação nos últimos 30 dias, esses já são excluídos. Então, considerando aqui uma campanha de marketing que tem uma taxa de conversão de 10%, tá? Dessa base, a gente pode aqui colocar dos 35 milhões de clientes ativos que o Nubank tem nesse momento, alguma coisa perto de 3 milhões e 500 pessoas resgatando esse BDR nos piores dos casos, né? Por que isso é muito bom? Porque hoje a nossa Bolsa Brasileira tem 3 milhões de pessoas, né? Então, dá esses BDRs para as pessoas, né? E promoverem a abertura de contas delas no Nuinvest, né? Que é a antiga Easy Invest, para quem lembra, foi recém-adquirida pela Nubank, pode fazer com que a gente duplique ou triplique o número de investidores na Bolsa somente com essa proposta do IPO. Ah, mas as pessoas vão ter um BDR só, que vale R$10. O que isso vale, né, para a Bolsa de Valores? Vale porque traz para as pessoas mais próximas para esse cenário acionário, né? Então, você tem uma tendência natural das pessoas se interessarem mais por investir em ações. Isso pode trazer também um grau de consciência financeira maior para as pessoas. Então, foi uma tacada muito inteligente, muito legal e, portanto, eu acredito que vale sim você participar do programa no sócio. Agora, vamos ser um pouco mais prático, né? No sócio é uma coisa, se tornar um sócio comprando ações no IPO ou comprando ações depois do seu lançamento na Bolsa, é outros 500, né? Aí vai sair dinheiro do seu bolso, você vai pagar por ações e você tem uma expectativa de crescimento futuro. E eu quero mostrar aqui para você toda a tese de Nubank para a gente concluir junto. O porquê que eu acredito que não vale a pena você comprar as ações do Nubank depois da oferta, ou no IPO, ou depois da oferta nesse momento, né? Tem algumas vantagens competitivas, com certeza. Nubank é uma tese que me agrada muito, tem muitas coisas que jogam a favor, mas é aquela coisa, né? Você pode gostar muito de uma Mercedes, mas pagar um preço de uma Ferrari numa Mercedes não faz sentido, né? Então, a gente vai avaliar aqui junto e você vai entender o porquê que eu não acredito nisso nesse momento, tá? Então, eu quero mostrar aqui para você alguns slides. A gente vai caminhando aqui junto e eu vou trazendo esse racional para você. Bom, aqui na tela, o que você consegue ver? Bem claro, né? Lembra aquilo dos 48 milhões de clientes que o Nubank tem? Essa foi uma trajetória muito rápida, né? O Nubank surgiu lá em 2014, 100% digital, operando em nuvem, tá? E chegou aí em 2018 a ter 3,7 milhões de clientes. E esse crescimento ele foi muito rápido a partir de 2019 e tem algumas razões muito óbvias para isso, né? O que a gente consegue ver também nesse gráfico. Desde 2014, o crescimento foi bastante orgânico, né? Então, lembra daquela estratégia de convide ou indique um amigo seu, aquele referral, né? Para você recomendar alguém e essa pessoa ela conseguia ter acesso a um cartão de crédito sem anuidade, né? Para 2014 até 2017, 2018, isso era totalmente revolucionário, né? Depois, essa base de cliente passou a ser mais exigente. O crescimento, acessar as massas, né? Passou a ser uma estratégia que demandava do Nubank lançamento de outros produtos. Então, a partir de 2017, né, é lançado um programa de recompensa, né, o Rewards, então você ganha pontos também através do cartão Nubank. Depois surgiu a conta bancária, então você conseguir fazer depósitos, pré-pagar contas, né? Então,
é um diferencial que o Nubank trouxe em 2017 e que começou a acelerar a sua curva de adesão de clientes. Depois, ali, já no final de 2018, começo de 2019, vieram duas sacadas, né? Então, o cartão de débito, né, depois de ser lançado a conta bancária, e também o crédito pessoal. O crédito, ele traz esse ticket médio mais alto, né? Então as pessoas, para ter acesso a crédito mais facilitado, que ela não conseguiria num grande banco, que a gente chama aqui de banco incumbente, ela sempre preferia aqui a tese do Nubank, porque o Nubank cobrava as menores taxas e cobra até hoje as menores taxas do mercado. A partir de 2018, 2019, o crescimento aí já foi mais acelerado e até mais inorgânico. O que é crescimento inorgânico? É um crescimento que ele vem muito em função de aquisições, né? Então fusões e aquisições com empresas, lançamento da sua marca também fora do país, principalmente em países latino-americanos e que tenham altos spreads e retorno sobre o patrimônio líquido, como você vai ver daqui a pouco. E entre 2020 e 2021, já num cenário pandêmico, várias aquisições, né? Então, tivemos o Creditas, tivemos Isinvest, né? Que virou Nuinvest nesse momento. Então, várias outras empresas, como a Olivia, que está surgindo nesse momento, e várias outras companhias que são acretivas para o seu modelo de negócio. Então, ou facilitam transações digitais, ou trazem produtos financeiros diferenciados, seguros. Então, tudo isso está trazendo e construindo um Nubank com uma diversificação de receita muito mais interessante. Então, vamos avançando. Outra coisa importante aqui do Nubank é que ele atinge uma faixa da população mais jovem, então cerca de 80% aí dos clientes do Nubank são clientes com até 44 anos, tá? E que tem aí de até 5 a 10 salários mínimos de salário mensal. Quando a gente compara isso com os bancos, essa faixa de 5 a 10 salários mínimos, então os bancos tradicionais e grandes, representa 50% só dos seus clientes, né? O banco faz dinheiro mesmo com a camada de renda mais alta da população, né? Onde você tem esse faturamento mais alto por cliente. Então, além disso, né, os bancos tradicionais têm um perfil de cliente mais velho, né, mais idoso. Por quê? Porque é justamente onde você tem uma faixa de acumulação de patrimônio maior. Então, o Nubank entrou num nicho de mercado que tem uma receita por cliente menor, tá? Há uma demanda de escala muito maior, mas que traz aqui vantagens competitivas justamente pelo uso da tecnologia, né? O Nubank é hoje referência no Brasil em marca e é referência também em ciência de dados, né? Então, uso de dados que impacta muito o que a gente chama de churn, né? Pessoas que saem, né, param de usar os seus produtos. Hoje esse churn é muito baixo, né, na casa de 1,2% ao ano. Então o Nubank é referência no Brasil, né, é referência no mundo em termos de gestão bancária e fintechs, né? Com certeza o maior case global que a gente tem na mão. Além disso, né, tem a questão do crédito no PIB, né? O que são potencialidades para o futuro. O Brasil, né, assim como é o caso do México, Colômbia, né, que são seus mercados potenciais, né, e já endereçáveis nesse momento, são mercados subpenetrados em relação ao crédito, né? O crédito é muito utilizado em outros países do mundo, até pelo nível também de educação financeira que a gente tem no resto do mundo, né? Isso é bastante claro, acho que para todo mundo, né? Nesse caso aqui de Nubank, essa é a potencialidade, entrar em países subpenetrados, né, o Brasil sendo o seu principal mercado, mas que tragam esse potencial e potencialidade de retorno, né, como você vai entender daqui a pouco. Outro movimento interessante que joga a favor aqui do Nubank é o movimento que a gente tem visto no cenário macro, né? Os bancos tradicionais vão perder espaços, então toda aquela vantagem competitiva que você deve ter visto aqui no nosso filme, né, aqui na Monet, um filme sobre bancos, né, a gente trouxe toda essa questão de bancos tradicionais contra fintechs, empresas de meio de pagamento. Os bancos eles vão perder espaço, né? Então os bancos que em 2017 representavam 74% do mercado, né, de crédito no país, vai cair para alguma coisa perto de 60% em 2025. Né? E quem vai ganhar espaço? As fintechs. Né? Então as fintechs, como é o caso do Nubank, vão ganhar participação de mercado. Além disso, eu quero que você veja aqui, olha o crescimento trimestral da base de clientes do Nubank. É um crescimento quase de 100% ao trimestre. Né? O Nubank adiciona 2 milhões de clientes por mês, em média, foi o registrado aí no último trimestre. Né? Então é uma empresa em franca expansão, que tem potencial de crescimento,
só que, por outro lado, já cobra a conta, né? A gente vai chegando nessa conclusão daqui a pouco. Além disso, veja como a base de clientes ativos, né? Não adianta você ter 48 milhões de clientes se só 2 milhões de clientes seus forem ativos, né? Movimentarem a conta, gerarem receitas. Não, o Nubank tem visto uma aquisição desse número bastante representativa nos últimos anos. Então, em 2017, que era um volume de 2,6 milhões, hoje já está na casa dos 35 milhões, né? Então, isso é muito positivo para a empresa. Outro ponto também legal de observar, que dá para ver nessa tabela que eu mostro aqui, é olhando as safras. Então, os clientes que entraram em 2017, os clientes que entraram em 2018, os clientes que entraram em 2019, quanto que eles estão receitando ou gastando comigo, né, em relação ao quanto eles gastaram no primeiro ano. E dá para ver que as safras mais antigas, quanto mais tempo passa, mais as pessoas tendem a gastar. Então, a safra de 2017, por exemplo, gastou 6 vezes a mais do que gastaram no primeiro ano, né? E essa safra, esse movimento, ele tende a ser contínuo ao longo dos anos, que é o que você vê nesse gráfico agora. Dá para ver essas ondas, né? E quanto mais claro aqui a linha, mais antigos são esses clientes. Então, quanto passa em meses aqui, maior tende a ser a receita faturada por cliente, né? Porque você tende a ter uma confiança maior na marca. Normalmente você passa a usar o Nubank como seu banco primário, né? Você passa naturalmente a consumir mais produtos. Então, não só o cartão de crédito, quanto conta bancária, quanto empréstimo pessoal, né? Inclusive corporativo também é um lançamento que a empresa fez nos últimos anos. Além disso, né, dá para ver aqui um ponto que é interessante. Quando a gente olha a receita média mensal por cliente, tá? Em 2021 e compara com as principais safras, dá para ver que essa potencialidade, esse gasto adicional de receita nos últimos trimestres dos clientes, eles são concentrados principalmente nos últimos 12 a 15 meses. O que isso significa? A empresa fez lançamento de produtos e serviços que pagam mais e ainda não sentiu, né, necessariamente inadimplência. Por quê? O Brasil tem spreads altos, né? Quando você faz um empréstimo pessoal, o banco ele fica com uma fatia gordinha, né? Nubank cobra de você tarifas mínimas ou zero em muitos dos casos. Então, tarifas não é um negócio que vai rentabilizar Nubank. Empréstimos pessoais e outros serviços financeiros, sim. E dá para ver que trouxe uma crescimento muito grande. Por outro lado, isso é perigoso. Por quê? Porque nesse momento a empresa, apesar de mostrar índices de inadimplência bastante baixos, né, metade do que os principais bancos do país, tem um risco de aumento de inadimplência nos próximos trimestres. Então, isso pode jogar contra a tese de Nubank nos próximos trimestres, né? Então, você como investidor lá, se aceitar ser um no sócio, né, vai sentir um impacto nas suas ações nos próximos 12 meses. E você não consegue vender essas ações. Até aí, tudo bem, você está recebendo de graça. Agora, você comprando ações no IPO, né, ou comprando ações diretamente na bolsa, é um risco que vale a pena a gente observar com um pouco mais de calma. Se você tem interesse em entrar no IPO do Nubank, a minha sugestão é que você entre muito pouco, né, com um percentual muito pequeno do seu patrimônio, porque a gente tem um risco aqui nessa tese implícito, né, implícito em preço, né, porque é uma tese que eu estou bastante confortável do ponto de vista financeiro e operacional. Dá para ver também que o lançamento de transações, né, ou transações por clientes recém-adquiridos, ela é mais alta do que as safras anteriores. Então, isso também traz um risco adicional para a tese, né? Significa que você está trazendo mais clientes, né? Só que esses clientes, você está empurrando mais coisas para ele, né? Então, pode ser que ele fique insatisfeito em algum momento nos próximos trimestres ou semestres, né? Então, a gente precisa ter isso como um ponto de atenção. Outra coisa que joga para o lado positivo é que os clientes mais novos também costumam usar o Nubank como seu primeiro banco, né? Então, o Nubank ele tem conseguido atingir uma camada da sociedade que não é atendida pelos bancos, né? Então, o foco da empresa é na bancarização da população brasileira, né? Então, hoje a gente tem 40% pelo menos da população brasileira que não tem acesso a banco, né? Então, é um retrocesso muito grande que a gente tem aqui no país e que, com as transações digitais sendo mais frequentes e mais presentes na vida das pessoas, o Nubank ganha uma representatividade muito grande nos próximos anos. E essa tese, tá, tudo que a gente está vendo aqui, é uma tese que eu poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V para o caso do México, Colômbia e Argentina. Tá? O comportamento nosso é muito similar nesses sentidos.
também o número de produtos, né? Faltou mostrar isso aqui, mas o número de produtos que um cliente novo ele usa no Nubank em relação a um cliente lá de 2016, 2017, é muito maior do que esses clientes. Por quê? Porque você já traz esse cliente oferecendo para ele cartão de crédito, acesso em conta, né, pontos ou milhagens, você já traz empréstimo pessoal, conta empresarial, então você já traz um leque de produtos, né, além de seguro também, que eu esqueci de falar aqui, que servem melhor esse cliente, né? Então, a tendência é que você também receite em um curto espaço de tempo esses clientes. Dá para ver também aqui que, apesar da alta da taxa de juros, né, os depósitos têm sido maiores, né, nos últimos meses, porque as pessoas estão se acostumando com esse produto e trazendo o Nubank para ser o seu principal banco, né? Então, em média era R$12 os depósitos ali em primeiro trimestre de 2020, hoje já está em R$44, né? Então, isso daqui em bilhões de reais, tá? Então, traz para a gente essa sensibilidade de como o Nubank tem ganhado maior presença na vida, no dia a dia das pessoas. Além disso, outra métrica importante, quando a gente fala em tecnologia, né, teses como essa do Nubank, é o quanto que os clientes usam, né, no dia a dia o aplicativo do Nubank, né, os seus produtos e serviços. Essa taxa de engajamento, colocamos aqui essa métrica, era de 30%, na casa de 30% em 2020, né? Hoje já está na casa dos 48%, então as pessoas estão usando mais no dia a dia o aplicativo do Nubank, né, suas funcionalidades. Outro gráfico interessante que a empresa apresentou no seu prospecto de emissão do IPO, tá? E eu vou falar daqui a pouco para você quando que vai acontecer os períodos, o calendário aqui da oferta, para você saber certinho o que fazer, tá? É a sua margem de contribuição por cliente, né? Então, quanto ela consegue faturar, menos o quanto ela gasta para servir esse cliente e o quanto ela pagou também para adquirir esse cliente lá no começo, né? Destacando aqui que o Nubank é um destaque também a aquisição de clientes, né? Então paga pouco para adquirir esse cliente e fatura, apesar de faturar muito menos por cliente em comparação aos bancos tradicionais, né? Consegue melhorar sua performance através do uso da tecnologia, menos clientes saindo, menos clientes insatisfeitos, como a gente vai ver em métricas mais qualitativas. Mas dá para ver que essa curva ela é muito exponencial de quanto o Nubank fatura por cliente à medida que o tempo passa, né? Então, as pessoas aqui, pelos meus cálculos, ficam em média aí no Nubank alguma coisa perto de 21 a 25 meses, né? Então, o seu LTV/CAC, né, uma métrica muito utilizada no mundo das fintechs, das startups, que é justamente o quanto que esse cliente gera de receita para você em um fluxo de caixa perene, até quando ele bate o auge ali de receita que ele é gerado para você, em proporção ao quanto você custou para você adquirir esse cliente, né? Então, hoje, basicamente, o Nubank tem um múltiplo LTV/CAC de 30 vezes, né? Então, você, como cliente do Nubank, vai trazer para ele 30 vezes mais receita do quanto ela pagou para adquirir você como um cliente, né? Então, é uma métrica muito acima do padrão do mercado, tá? O mercado, alguma coisa perto de 5 vezes já é uma métrica excelente de LTV/CAC para uma empresa de tecnologia, e o Nubank também usa isso como uma forma de se avaliar no mercado. E dá para ver qualitativamente que o número de reclamações dos clientes do Nubank em relação aos famosos bancos incumbentes, né, os bancões, os bancos grandes no Brasil, é infinitamente menor, né? Então, a mediana aqui do mercado é alguma coisa perto de 1,4 milhão, tá, de reclamações aqui nos últimos 6 meses, enquanto no Nubank perto de 269 mil, tá? Então, é realmente uma discrepância muito grande entre o Nubank e os principais bancos. Tem um ponto que é um ponto positivo e ponto de preocupação que eu falei aqui, que é a inadimplência, né? O famoso NPL quando a gente avalia um banco. Quando a gente olha aqui clientes com salário mínimo menor ou maior, o Nubank apresenta taxas menores do que o mercado. Por quê? Porque usa a melhor tecnologia, sabe exatamente quando entregar cada produto para os seus clientes, né? Então, tem uma taxa de inadimplência menor. Ponto de risco. Quando a gente olha essa inadimplência aqui do Nubank, a gente está olhando um período de tempo menor, você teve crescimento de empréstimo nos últimos 2 anos, então não dá para saber realmente se a taxa de inadimplência vai se manter nessa discrepância muito grande, tá? Se mantiver, né, e provar nos próximos anos o Nubank que essa inadimplência vai ser muito menor do que os grandes bancos, ótimo, maravilha, isso daqui vai valer justamente o que a empresa está se lançando no mercado. Mas nesse momento, tá, me parece ser um ponto de atenção para essa tese.
Falando em mercado endereçável, dá para ver aqui quanto o Nubank pode crescer ainda, né? Quando a gente fala qual que é o tamanho desse mercado global de serviços financeiros, serviços de marketplace. É um mercado de 186 bilhões de dólares, né? Enquanto o Nubank fatura aí no último trimestre alguma coisa perto, nos últimos 12 meses alguma coisa perto de 1,2, 2 bilhões de dólares, né? Então, o Nubank representa muito pouco, tá? Hoje do mercado global, especialmente Brasil, né? Quando a gente expande Brasil, México e Colômbia, já cresce um pouco mais esse mercado endereçável. E é um mercado que vai crescendo, né? Então, essa bolacha que você está vendo aqui na tela não é uma bolacha estática, né? Ela vai crescendo ao longo do tempo. E a tendência é que o Nubank também ganhe pelo menos esse crescimento que já é esperado até 2025. Além disso, quando a gente fala em crédito, né, varejo, pequenas e médias empresas, tem uma expectativa de crescimento menor em relação a tarifas, né, que é aqui um ponto de atenção, porque o Nubank cobra poucas taxas, né? Passa a receitar mais aqui com seguro e investimento, que são aquisições mais recentes da companhia. Além disso, se beneficia também de um cenário macro onde o consumo digital, né, transações digitais, são mais representativas. Em 2015, para você ter uma ideia, somente 16% das transações de pagamentos na América Latina eram feitas digitalmente. Hoje, já são 22%. Em 2025, a expectativa é que já esteja na casa dos 30%. Então, esse crescimento passa pelas empresas que prestam melhores serviços e cobram as menores tarifas, né? E o Nubank é, com certeza, o maior destaque que a gente tem aqui no Brasil. Além disso, mais aqui a adição de alguns indicadores que podem ser úteis aqui para a nossa análise, que é o quanto os países cobram de spread, né? O Brasil cobra o maior spread do mundo, né? Seguido de Peru, México, Chile e Colômbia, né? Ou seja, quando a gente fala na América Latina aqui, dos 5 principais países, o Nubank já tem presença em 3 deles e entrando agora na Argentina, né? Então são spreads maiores do que o resto do mundo, por isso faz com que as empresas brasileiras, mexicanas e colombianas paguem uma rentabilidade aí sobre o patrimônio líquido bem maior do que a gente vê no resto do mundo, tá? Eu quero passar então aqui, tá, concluindo que eu não vou gastar muito seu tempo com mais informações, a gente poderia falar aqui horas e horas sobre o IPO do Nubank, né? Mas basicamente qual que é a ideia do IPO, né? Nubank ainda não é uma empresa lucrativa, né? Não é uma empresa que entrega lucro ainda para os acionistas, né? Foi uma empresa que focou muito no seu crescimento de base, agora passa a rentabilizar essa base, né? O último semestre foi o primeiro semestre da empresa com lucro, registro de lucro. Ou seja, não dá para a gente avaliar Nubank pelas métricas tradicionais de avaliação de ações, quais sejam preço sobre lucro, né, por exemplo, que é a principal métrica e múltiplo utilizada para avaliar um banco, né? Então, quando você vai comparar Itaú e Santander, você compara o quanto que vale Itaú ou Santander na bolsa em comparação ao quanto ela te entrega de lucro nessa empresa ao longo de um ano. Nubank não gera lucro, né? Então não dá para comparar essas coisas, né? Uma métrica que dá para usar, tá, é preço sobre vendas, né? O famoso PS. E hoje Nubank ele negocia pelo menos o dobro de Banco Inter e Stone, que são empresas que são consideradas caras, né, para padrões globais. Só que também tem vantagens operacionais, financeiras e de características de modelo de negócio que são muito melhores e mais eficientes do que esses dois bancos que eu citei aqui, né, ou empresas de meio de pagamento. Então é uma empresa que vai captar recursos, vai captar esses 16 milhões e vai usar para fazer mais investimentos, né? Então 25% desse recurso vai para investimentos, 25% vai para despesas de capital, outros 25% para despesa operacional e capital de giro, né? Então a empresa vai usar esse caixa para promover esse crescimento e fazer aquisições, né? Então eu vejo como muito estratégico o Nubank usar do seu tamanho nesse momento para fazer todas essas aquisições que vão trazer para ela potencialidade aí nos próximos anos. E como que vai funcionar o calendário, né? Então, você já sabe a minha opinião aqui, vale a pena você participar do programa no sócio, não vale a pena você participar do IPO ou comprar as ações do Nubank nesse momento. De qualquer forma, como que vai funcionar esse calendário? Se você é cliente do Nubank, você já deve ter recebido um e-mail, né, da empresa, ou entrando no aplicativo você vai conseguir ver essas informações. A partir do dia 9 de novembro, se inicia o programa no sócio, né? Então você pode dizer se você quer ou não participar do programa e receber esse 1 BDR, que vai custar aí alguma coisa na casa de, que vai valer, na verdade, na casa de R$9, R$10.
você recebe sem custo, só não vai poder vender por 12 meses. Aí você tem até o dia 5 de dezembro para tomar essa decisão, tá? Então, não tem problema, ao longo do mês de dezembro, do mês de novembro, você pode tomar essa decisão se você quer ou não participar. Eu sugiro que você participe sim, tá? Então, resgate essas ações. Agora, falando do IPO mesmo, né? O IPO começa aqui a ter as rodadas, né? O famoso roadshow, onde a empresa apresenta aqui para o mercado brasileiro e norte-americano a empresa, começa agora já no mês de novembro, né? E o período de reserva, ele vai até o dia 7 de dezembro. Então, no sócio até 5 de dezembro, 7 de dezembro é o limite para você optar ou não por participar do IPO, né? Ou seja, comprar quantas ações você tiver interesse aí no mercado diretamente, né? Então, você vai pagar ali na casa de 10, 11 dólares por ação, né, da companhia lá fora, né? Participar desse IPO que vai acontecer fora do país. E você tem aí o lançamento das ações já passando a ser negociadas aqui, a data de liquidação, no dia 10 de dezembro, né, quando você começa a já ter negócios na Bolsa Brasileira. Então, resumindo, o resumo de tudo aqui para você levar essa mensagem para casa. Vale a pena você entrar aí no dia 9 de novembro no seu aplicativo do Nubank e dar um aceite, né, aceitar esse BDR que você vai receber na sua conta, né? Se você não tem conta no Nuinvest ou antiga Isinvest, você vai precisar abrir essa conta, né, e você vai ter todo esse passo a passo aí sendo disponibilizado pelo Nubank. Se você já tem, mais fácil, já vai cair direto na sua conta, né? Se você não optar por abrir essa conta do Invest, é como se essas ações, esse BDR, ficasse escriturado num banco escriturador, como pode ser, por exemplo, o Morgan Stanley, e o dia que você quiser resgatar ele para alguma corretora que você tem, você consegue fazer esse processo entrando em contato diretamente com a sua corretora, tá legal? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma conclusão maior sobre vale a pena Nubank ou não vale, fundamentos da companhia, perspectivas. Eu espero que tenha te ajudado e com certeza deixar mais claro aqui os potenciais de investimento nessa empresa. Então fica aqui o meu forte abraço, até breve.